Panorama. Panorama. Entrevista. Em cima de 5h06, nós temos a satisfação de receber hoje no estúdio da Rádio Mirante AM a deputada estadual eleita Iracema Vale, eleita com 104.729 votos. Votação expressiva e muito boa tarde, deputada. E imagino que essa votação ela carrega uma responsabilidade enorme, né? Foram mais de 100 mil pessoas que depositaram confiança na senhora, lhe colocando como esse destaque de votos. Que responsabilidade é essa agora, estreando na Assembleia Legislativa, não é isso? Muito boa tarde. Boa tarde, João Ricardo, boa tarde, Gilberto Leda, Wallace Brito, Olívio Ricardo, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mirante AM, do programa Panorama. Para mim é uma honra enorme estar aqui com vocês. Realmente é uma responsabilidade grande, mas eu sou uma mulher corajosa, determinada, nunca fugi de responsabilidade e estou com o meu coração muito grato e, se Deus quiser, pretendo fazer um grande mandato na Assembleia Legislativa para não decepcionar o povo do Maranhão. Não, assim, eu falei que a senhora está estreando na Assembleia, mas não no Legislativo, né? A senhora já teve também experiência como vereadora. Sim, eu comecei na política, eu tenho uma vida pública de 30 anos. Eu comecei na vida pública com mandatos diretos como vereadora. Tive 2 mandatos de vereadora em Urbano Santos. Perdi uma eleição de prefeita e ganhei 2 eleições de prefeita consecutivas, né? Então, eu tenho 2 mandatos de vereadora e 2 de prefeitas. Minha cidade, Urbano Santos. Deputada, boa tarde. Satisfação recebê-la aqui no nosso programa. Agora, curioso, eu estava me lembrando um pouco da história dessa candidatura. Teve uma puxada de tapete lá no começo do PT, não teve? O PT podia ter deputado hoje, está sem ninguém. O deputado que tinha lá, o Zé Inácio, perdeu o mandato. Como é que foi essa história? Como é que foi essa construção dessa candidatura? Na verdade, essa foi uma opção do partido, né? E eu só tenho a lamentar, né? Mas era um partido que me acolheu, fiz um bom trabalho como prefeita do PT por 2 mandatos. E quando eu lancei a minha pré-candidatura, houve algum movimento interno no partido e a gente sentiu que não era bem-vinda na época. E como eu já havia pertencido ao PSB, recebi convites, resolvi migrar para o PSB, né? E graças a Deus deu certo, né? Hoje estou eleita, estou feliz, estou num partido que me acolheu e que a gente está querendo fazer um grande trabalho junto do partido. Deputada, eu lhe pergunto, foi uma votação mais do que expressiva, né? A senhora foi eleita deputada mais votada da história do Maranhão, deputada estadual. A senhora se surpreendeu com essa quantidade de votos? Como é que a senhora enxergou essa quantidade depois da apuração? Olha, para te ser bem sincera, eu me surpreendi também. Mas a gente tem um trabalho muito grande e eu entendi que foi reflexo desse trabalho, né? A gente, durante a gestão no nosso município, a gente ganhou 3 prêmios de prefeita empreendedora. Isso dá uma visibilidade a nível de estado e até a nível nacional, porque eu fui as 3 vezes a Brasília concorrer a esse prêmio, que é a cada 2 anos. Eu ganhei, nosso município, nossa gestão ganhou 2 selos Unicef, que é a premiação de 4 em 4 anos, como nós trabalhamos pela criança e pelo adolescente na nossa cidade. Nós fizemos muitos projetos inovadores para a juventude, por exemplo, o Centro de Formação da Juventude na nossa região é uma referência. Nós trabalhamos 1.600 hectares de campo agrícola junto com o nosso lavrador. Também é uma referência de trabalho na nossa região. Então, de certa forma, é um trabalho no nosso município que irradiou, contagiou a região, né? Então, a gente busca essa explicação também. Além disso, a outra explicação é que eu faço parte de um grupo político na região há muitos anos. E o nosso candidato, o nosso deputado estadual, Paulo Neto, hoje também me apoia. Também trabalho com ele há 4 mandatos. Sou muito conhecida dentro do grupo político que ele sempre fez parte. Então, a gente atribui a tudo isso, né? Graças a Deus. E mais um detalhe, o povo de Urbano Santos, o povo de Belágua, gente,
pegou esse projeto como deles. Então, todo mundo foi o cabo eleitoral, né? Eu tive votos em cidades que eu nunca fui, mas que alguém de Urbano Santos pediu, alguém de Belágua pediu. Foi uma campanha que contagiou muito. Tô vendo aqui o Urbano Santos, não teve para ninguém, né? 11.888 votos. O segundo colocado, Sérgio Albuquerque, que faz campanha ali naquela região de Primeira Cruz, Santo Amaro, teve 601 votos. Então, Isso. realmente foi um dado expressivo. Deputada, por falar em surpresa, né? A gente está aqui na capital, mas a gente sempre fica sabendo do que chama a atenção no interior. E o seu evento lá na cidade, lá em Urbano Santos, de fato reverberou aqui em São Luís. As pessoas, pelo fato de a gente fazer um programa que envolve política, chega e pergunta, pô, mas quem é? E tal, tudo. Chamou a atenção da gente aqui, chamou a atenção de quem estava concorrendo com a senhora também. Como é que é esse trabalho aí também, como é que foi o trabalho de manutenção desses votos todos até a conquista diferenciada que foi a sua? Na verdade, eu trabalho na nossa região há muitos anos. Como eu te falei aqui, eu fui vereadora e sempre tive esse intercâmbio com outros vereadores. Eu sempre fui uma política que eu nunca fiquei só dentro do município. Eu sempre atuei na minha região, que é o Baixo Parnaíba. Urbano Santos, ele fica bem no coração, entre o Baixo Parnaíba, entre a região de Lençóis e Munim, né? E a gente fica bem ali. Então, a gente tem acesso a todos os municípios, aos políticos ali do leste do Maranhão, quase todos, né? Do cabo eleitoral aos prefeitos, a gente conhece todo mundo e também é conhecido. E durante a minha gestão, a gente fez uma gestão que abraçou muita gente, né? Que incentivou culturalmente a região. No São João, por exemplo, o Pérola dos Lençóis sempre brincou no São João de Urbano Santos. A gente, quando trouxe o Sisteminha, que é um projeto da Embrapa, que veio do Piauí, para Urbano Santos, que foi o primeiro município do Maranhão que aderiu a esse projeto da Embrapa, a gente fez de lá oficina para vários municípios da região. Então, a gente sempre teve esse intercâmbio ali com os municípios vizinhos, não só com os grandes políticos, mas principalmente com vereadores, com líderes sindicais, com líderes locais. Então, a gente tem uma capilaridade grande, porque a gente também teve um trabalho, né, que teve visibilidade. Posso? Pode ir, Gilberto. Sim. A senhora falou sobre essa interligação de Urbano Santos com várias regiões. Eu quero aproveitar para entrar agora já no mandato. Como é que está a questão da estrada que vai para Barreirinhas, que é outro caminho que vai para Barreirinhas? E eu queria saber, se ela não estiver boa, se isso também é uma das prioridades do mandato. Olha, essa sempre foi uma prioridade nossa. Desde vereadora. Quando a gente foi vereadora, a gente se reuniu lá, conseguimos fazer um movimento juntando as 3 câmaras de vereadores, Urbano Santos, São Benedito e Belágua, e na época viemos ao governo do estado empenhar apoio para que a nossa estrada fosse feita de placas a Urbano Santos. Então o governador Zé Reinaldo fez, né? E agora nós conseguimos juntos eleger os 3 prefeitos ali, Urbano Santos, Belágua e São Benedito. Todos os 3 são alinhados politicamente, inclusive os 3 me apoiaram para deputado estadual e mesmo federal. Apoiamos o nosso governador, mas antes a nossa bandeira sempre foi aquela estrada, né? E foi compromisso do governador Flávio Dino fazer. E graças a Deus, antes de sair do mandato, ele assinou a ordem de serviço que o governo atual do governador Carlos Brandão está dando seguimento. A estrada está andando, está a pleno vapor a obra, né? Que é um sonho da nossa região, porque ela interliga ali Lençóis, Munim e Baixo Parnaíba, né? Eu já tenho 40 anos, 21 cobrindo política. E tem 21 anos que eu ouço falar dessa estrada aí, desse sonho. Mas vai sair. Já está saindo. Agora tem uma representante lá para cobrar também, né? Com certeza. Com certeza. Porque a nossa luta ela vai ser pelas mulheres, pelos jovens, pelas causas sociais, mas também ela vai ser voltada para o desenvolvimento da nossa região. Deputada, falando sobre essas propostas, o que a senhora considera fundamental no momento que a senhora chegar e assumir seu mandato na Assembleia Legislativa, de apresentação de propostas para a melhoria aqui do nosso Estado? Olha, eu acho que o nosso Estado ele tem que desenvolver o empreendedorismo. Nosso potencial turístico é muito grande.
E uma das coisas que favorece a minha região e que favorecerá o Estado é o investimento no turismo, naquela região leste do Maranhão, Munim, Lençóis, Baixo Parnaíba. Existe um potencial turístico no sul que é a Farroupilha, né? Não tem a Rota da Farroupilha. Por que não pode ter a Rota da Balaiada? A Balaiada aconteceu ali, Nina Rodrigues, que era a região da Manga, a Ponte, o Rio Mocambo, o Caxi. Aquela região ali é muito rica, né? Tem muito a oferecer, além das belezas naturais. A Lagoa da Lúcia, em São Benedito, as cachoeiras de Belágua, né? A Lagoa do Caçó, entre Primeira Cruz e Urbano Santos. Tem um potencial turístico, eu acredito muito nisso. Eu acredito que o Estado tem que desenvolver. E essa é uma porta aberta para o Estado, né? Então, a gente, dentre outras coisas, que a gente não pode esquecer as questões sociais, a gente não pode esquecer o pequeno agricultor, né? A gente não pode esquecer essas coisas que põem a comida na mesa de muita gente. Mas esse empreendedorismo, essa coisa de trazer mesmo o turista e de desenvolver o turismo, pelo menos na nossa região ali, é uma coisa que eu pretendo priorizar, voltar meus olhos para o desenvolvimento da nossa região. 5 horas e 15 minutos, Panorama recebe hoje Iracema Vale, deputada eleita, e nessa votação foi a que teve mais votos, 104.729 votos. Iracema, ontem nós conversamos aqui com Iglesias Moisés, deputado reeleito, e a senhora é deputada eleita pela primeira vez. Então, para a gente entender esse novo perfil da Assembleia, 42 deputados, 27 novatos, algo em torno de 64% de renovação, sendo que de todos os eleitos, 12 são mulheres. É um perfil interessante, na sua opinião, mais de 64% de renovação, 12 mulheres dos 42 deputados, pautas importantes que a gente sabe que muitos homens se engajam, mas não tem nada melhor do que uma deputada mulher para brigar, né, para defender pautas femininas, né? Pautas e espaços, sim, né, femininos. A gente, enquanto mulher, fui prefeita 2 vezes. A gente lá criou a Secretaria das Mulheres e fez um grande trabalho em favor das mulheres na minha cidade, combatendo a violência, levando cursos de renda, né, para as mulheres, fizemos várias formações. Então, assim, a gente tem sim interesse em melhorar essa política para as mulheres, né? E essa questão de novos e a renovação, ela é sempre benéfica, né? Sempre faz parte da democracia e é uma coisa boa. Agora, eu acho que a gente está indo não como caloura. Nós temos experiência de gestão, experiência no legislativo e muita vontade de acertar, né? Que eu acho que é o principal. Então, essas pessoas que estão entrando na Assembleia junto comigo, que é de primeiro mandato, estão todas com muito gás, com vontade de fazer a diferença. É isso que a gente quer, né? Fazer um bom trabalho. E vamos fazer, tenho certeza que nós vamos fazer. Só para confirmar aqui um número, falei de 27, são 26 novatos, né? Dos 42, 26 novatos. Portanto, uma renovação que chega, né? Não diminui aqui o percentual, não. Mais de 64% de renovação aí para a próxima legislatura. Mais da metade, né? Mais da metade, mais da metade. Certeza. Se comparar com a Câmara, que foram só 6, né? Isso. Deu 30 e poucos % só. Aqui na Assembleia, como não tem orçamento secreto para o Estado, né? Aí ficou mais fácil da galera mais nova entrar. Deputada, ainda falando sobre voto, mas tem um outro voto que não importa muito essa quantidade de eleitores. Por exemplo, o deputado Wellington do Curso, que foi o que entrou com menos votos, entrou com 24.800. O Júnior Cascaria com 24.910. Né? A senhora teve, então, quase 5 vezes mais do que esses dois. Mas lá dentro, cada um tem só um voto. Exato. E já começou agora uma campanha aí para a presidência da Assembleia. Já vi que teve gente declarando voto para o atual presidente, o Otelino Neto. É meu amigo. O Rio do Amaral já declarou, o Florencio Neto já declarou, a Mical Damasceno já declarou. Iracema Vale já tem conversa sobre isso também ou vai deixar mais para frente? Não, eu não tenho conversa sobre isso. Eu faço política de grupo. Eu sou do PSB. A gente deve reunir, conversar dentro do partido sobre isso, né? E no momento, eu ainda estou até comemorando, sabe, Gilberto?
No momento, ainda não passei para outra política. Tá na ressaca ainda, né, eleitoral? Não, eu ainda não passei para essa fase, não. Ainda estou comemorando, né, a minha eleição, a surpresa que foi, a felicidade que foi me eleger com esse tanto de voto, de reconhecimento do meu trabalho, de amizade, porque eu tive muito voto de amigos, né? Pessoas que depois me ligaram, olha, eu votei para ti, e eu fiquei tão feliz. Depois que ganha, tem muita gente que diz que votou, né? Tem isso também, não tem não? Não, mas na verdade, eu vou te contar uma coisa. Eu sou de São Luís, né? E eu fiz minha vida pública toda no interior, né? E aqui em São Luís, muitas pessoas me viram pela TV, né? E copiaram meu nome pela TV e acabaram votando e conquistando votos para mim, né? Alguns amigos, que eu sou enfermeira, muitas enfermeiras, muitos médicos, não foi, além das minhas lideranças, porque a gente teve muitas lideranças de bairro que nos ajudaram, a gente teve 2 vereadores de São Luís que nos ajudaram, mas independente disso, a gente teve muito voto assim, de amigos que se tornaram cabos eleitorais, né? Que conhecem a nossa história, conhecem a nossa luta, já foram colegas meus de trabalho. Isso aumentou muito a nossa votação em São Luís, né? Eu pensei que eu ia ter aí 3 a 4 mil votos. Eu tive 13 mil votos em São Luís, né? Uma coisa que nos deixa feliz, nos surpreendeu também. Foi a região que muito mais feliz. surpreendeu a senhora? Foi aqui na Sim, capital? Sim, São Luís, sim. Sim, porque ser a mais votada na minha cidade eu já esperava, em Belágua eu esperava, sem convencimento nenhum, né? Porque as pessoas me conhecem mais de perto. São Benedito eu esperava, eu trabalhei lá como secretária de saúde 4 anos, faço política ali bem próximo. Barreirinhas eu esperava, porque eu sou amiga do povo de Barreirinhas e faço política em Barreirinhas há muitos anos. A gente nunca teve mandato em Barreirinhas, mas sempre apoiou candidatos lá em Barreirinhas. Então, assim, na nossa região, a gente ficou feliz com a votação, porque surpreendeu também, né? A senhora não perdeu terreno e ganhou uns que a senhora não imaginava. Exato, essa. E aqui em São Luís foi um dos lugares que eu ganhei muito. Inclusive, São José de Ribamar. Foi maravilhosa a votação de São José de Ribamar. A gente, apesar também de não ser estranho lá, a gente também faz política lá há bastante tempo, já é a 3ª eleição que a gente ajuda deputado lá, e dessa vez foi meu nome, né? E foi muito boa a votação de São José de Ribamar. Então, assim, a gente, sem nominar, né? São Luís foi uma surpresa, porque as outras cidades, mesmo São José de Ribamar, eu já sou conhecida, né? Se a gente for, estou aqui com a votação em São Luís, 13.626 votos, à frente, por exemplo, do Iglesio, que chegou a ser candidato a prefeito da cidade, então naturalmente mais conhecido, muito próximo do Wellington, que foi um candidato que também já foi candidato a prefeito de São Luís, chegou muito próximo de um segundo turno aqui, então realmente uma votação expressiva. Deputada, também, junto com a senhora, sempre faz campanha e sempre ajudou a sua gestão quando a senhora era prefeita, o deputado federal Aloysio Mendes. Também uma satisfação ter um deputado que ajuda a sua região, vão trabalhar em parceria, como é que está essa conversa? Inclusive, o deputado Aloysio Mendes é um dos meus principais parceiros políticos, né? Ele sempre ajudou o município de Urbano Santos, enquanto eu era gestora, ajuda o prefeito atual, que é um grande prefeito, prefeito Clemilton Barros, inclusive ganhou já prêmio do Sebrae de prefeito empreendedor, faz uma grande gestão, ajuda o município de Belágua, que também a pequenina Belágua subiu no IDH e mais de 80 posições de trás para frente. O nosso prefeito lá faz uma grande gestão, apesar de muitos comentários maldosos e aquela coisa toda. Belágua, hoje, eu digo sempre para o meu marido, que se tem um feito que ele fez na Belágua, que eu considero que é o maior de todos, foi levantar a autoestima do povo de Belágua. Hoje você vê um povo, sabe, que faz questão de dizer que é de Belágua, que é morador de Belágua, porque antes o povo tinha até vergonha de dizer isso, né? E também ganhou o selo Unicef, o Erlo ganhou, a prefeitura, né, o governo dele ganhou o selo Unicef, que também é um reconhecimento das Nações Unidas pelo trabalho que foi feito na cidade de Belágua nos últimos 4 anos. Então, Belágua era povoado de Urbano Santos antes? Belágua emancipou um pedaço de Urbano Santos, um pedaço de Morros, um pedaço ali
Humberto de Campos, vários municípios, uma região de areia, uma região de difícil acesso, né, mas foi emancipado e vinha sofrendo muito, né? Eu conheci lá em 2010, fazendo a estrada de Urbano Santos para Belágua. Ainda existe aquela estrada? Ficou boa? Ficou boa, ficou ótima. E você precisa conhecer a Belágua agora. A Belágua tem um povo que trabalha, ainda é uma cidade pobre, claro. Nós estamos no Nordeste e uma cidade que já foi a mais pobre do Brasil, ela não se recupera em 4 anos. A gestão atual está há 6 anos, mas já conseguiu um feito, né? Já conseguiu subir no IDH, vê a nota do IDEB lá. Se você vê a nota do IDEB lá dos alunos de Belágua, você vai ver que já melhorou, né? Uma das melhores da nossa região. Então, assim, a autoestima do povo melhorou, porque tem trabalho, hoje a cidade tem cara de cidade, apesar de ser pequenina, né? Então, a gente tem muito orgulho do trabalho que a gente faz, né? Então, assim, a votação também de Belágua, ela foi excepcional, né? E uma coisa que chama a atenção, falando de gestão, a senhora está falando muito de Urbano Santos, falando de Belágua agora. Agora, só um minuto. Sim. A pergunta foi sobre a Aloysio Mendes, e eu falei muito de Belágua. Mas eu quero te dizer que a participação do Aloysio nessa melhoria da cidade, ela foi muito grande. E o Aloysio, ele é um grande parceiro de todos os municípios onde ele é votado. Essa é a verdade. Por isso, os prefeitos que o acompanham, as lideranças que o acompanham, sempre estão com ele, né? Ele é um grande parceiro, ele é presente, Gilberto Leda. Ele é presente. Faz um São João, chama ele, ele vai. Faz uma festa de Natal, chama ele, ele vai. Ele vai até na zona rural. Precisa de recurso, tá precisando de recurso para tal coisa, ele se vira, ele corre atrás. Ele é um deputado presente, né? Então, lá em Urbano Santos, é por isso que os municípios onde ele está, ele tem uma boa votação. E para mim, é um grande deputado, é um grande amigo, eu o apoiei para deputado federal e continuo apoiando. Tem né? gente dizendo que se não fosse esse apoio, ele não tinha entrado. Não, ele tem um grande trabalho, independente do meu, ele tem um grande trabalho. A senhora está falando sobre bastante, né, Belágua, Urbano Santos, mas além da gestão municipal, das gestões municipais, agora com a senhora eleita, imagino que a cobrança do povo vai ser justamente para que a deputada ela se atenha àquela região, com emendas, com uma participação mais próxima dessas prefeituras. Essa é a sua ideia de focar realmente nessas regiões? A senhora disse que recebeu votos, inclusive aqui da capital, mas o seu trabalho na Assembleia vai ser focado nessa região, buscando esse desenvolvimento, ou a senhora vai expandir para outras áreas também, já que agora é deputado estadual? Olha, seria injusto eu dizer que só vou trabalhar para essa região, né? Então, eu vou trabalhar para o povo do Maranhão. Agora, a minha região me deu uma votação expressiva, que compreende todo o leste do Maranhão, né? Que é mais de 80% da minha votação. Eu tenho que trabalhar com os olhos voltados para lá. Trabalho proporcional, né? Exatamente, mas jamais eu vou deixar de lado um grupo político ou alguém que me apoiou em outro local. A gente, para isso, elegeu um governador alinhado politicamente com a gente, que eu pretendo e quero e preciso que ele nos apoie. Porque, por exemplo, o Balsas teve 9 votos lá, né? Então tem que ter uma coisinha lá, né? Proporcional, né? Tem que ser proporcional. Eu vou descobrir quem foram os 9 votos de Balsas, porque desse é mais fácil de descobrir. 5h30, nós estamos conversando hoje aqui no Panorama com Iracema Vale, deputada estadual eleita. A gente vai a um rápido intervalo daqui a pouquinho, a segunda parte da entrevista aqui no Panorama. Apresentando Panorama. Implantes dentários é na Facop Unidade São Luís. 99103-6895. Informa a hora certa.
17h31. Atenção! A Inspira Centro de Pós-Graduação está oferecendo cursos em diversas áreas, como auxiliar e técnico em saúde bucal com tripla certificação, atendente de farmácia, cuidador de idosos, atendimento ao cliente, liderança, empreendedorismo e muito mais. Parcelas a partir de R$ 49,99. Não perca essa oportunidade de alavancar a sua carreira. Estamos localizados no edifício Estilo, segundo andar, Renascença 1, próximo ao Big Bom Preço. Entre em contato pelo WhatsApp 97006-8531 ou acesse o nosso Instagram, @Inspira Pós-Graduação. Venha para Inspira, novas oportunidades para você. O aplicativo da Mirante AM está de cara nova. As principais notícias do dia, debates, entrevistas exclusivas e tudo sobre o esporte na tela do seu celular. Agora mais fácil e rápido de navegar. Baixe o aplicativo da Mirante AM e acompanhe todos os podcasts e os locutores ao vivo. Disponível em todas as lojas de aplicativos para Android e iOS. Mirante AM, 600 kHz, a rádio do Maranhão. Ei, você que está me ouvindo agora, preste atenção. Na hora de comprar móveis e eletros com preço justo e pagamento facilitado, vai na Liliane. É isso mesmo. A Liliane tem mais de 70 lojas espalhadas por todos os cantos do Norte e Nordeste, com tudo que você quer e de um jeito que você pode pagar. À vista, no cartão ou em até 12 vezes no carnê. Você não sai da Liliane sem comprar o que precisa. E tem Liliane na internet também. Acesse liliane.com.br e compre sem sair de casa. Ah, e a entrega e montagem é grátis. Só quem é daqui sabe o que você precisa e faz parte da sua vida. Vem pra Liliane! Sintonize a Mirante AM também no seu smartphone ou tablet. Baixe o aplicativo pela Play Store ou Apple Store gratuitamente e fique bem informado a qualquer hora, de qualquer lugar. Notícia, esporte e entretenimento você encontra na melhor programação do rádio. Mirante AM, a rádio do Maranhão. O trabalho do Banco do Nordeste, quem empreende sabe que é essencial. Vai do campo à cidade, a região só cresce. Seu sonho e seu negócio tem potencial. O Cred Amigo está transformando a vida dos nordestinos com crédito de até R$21 mil e parcelas que cabem no bolso. Fale com um agente. A região que avança com você, por um Nordeste melhor em todo lugar. Cred Amigo é do Banco do Nordeste. O Sinticep Maranhão está há mais de 30 anos na luta pelos direitos dos servidores e servidoras públicas maranhenses. A valorização desta categoria essencial para o Estado do Maranhão é a razão de existência do Sinticep. Promovendo também cultura, lazer e prestação de serviço, o Sinticep Maranhão tem estado na linha de frente em pautas como reajuste salarial, melhores condições de trabalho e fiscalização de medidas realizadas pelo governo. O Sinticep Maranhão é assim, lutando por quem trabalha pelo Maranhão. Cleinaldo Bill Lopes, presidente. A Eletronorte alerta que as queimadas podem atingir as linhas de transmissão, causar desligamentos e a falta de energia em escolas, hospitais, residências e até mesmo deixar no escuro cidades inteiras. Queimada sem autorização não é só perigoso, também é crime. A punição pode ser de 3 a 6 anos de prisão e as multas podem chegar a R$50 milhões. Se tem queimada perto de uma linha de transmissão de energia, faça a sua parte. Denuncie ligando gratuitamente na linha verde do IBAMA, 0800 61 80 80 ou chame o Corpo de Bombeiros. A gente estava lá no sítio e começamos a ouvir um barulho de gente vindo da floresta, né? E aí resolvemos entrar na mata para ver o que era. Os grileiros estavam lá já derrubando toda a vegetação. Não, e foi muito triste de ver. A gente denunciou e chegaram a tempo de pegar os suspeitos. Mas a dor a gente não esquece nunca. Desmatamento ilegal é crime. Ligue 0800 061 8080 e denuncie. Nossa natureza. Responsabilidade de todos. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ministério do Meio Ambiente. Mirante AM na internet. www.miranteam.com. Panorama na Mirante. Cinco horas mais 35 minutos. E olha só, pessoal, é sempre muito importante falar de segurança. E hoje o recado da Equatorial é sobre ligações clandestinas. Com certeza você já ouviu falar sobre gato de energia, né? Você sabia que, além de ser crime, esse tipo de ligação irregular pode provocar acidentes graves, colocando a sua vida e a vida de todos ao seu redor em risco?
Quem faz gambiarras e ligações clandestinas pode causar danos à vida de pessoas e animais, gerar incêndios e problemas elétricos. Por isso, é importante que a ligação seja feita dentro das normas de segurança, sempre com uma equipe da Equatorial Maranhão. Então fique alerta, se a ligação clandestina é no seu condomínio, na sua rua ou no seu bairro, denuncie ligando para a Central 116. Preserve sua vida e a das pessoas ao seu redor. Nunca tente mexer na rede elétrica, somente profissionais especializados podem fazer isso com segurança para todos. Equatorial, pelo futuro todo dia. Mirante. 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 Panorama. 5 horas e 36 minutos, voltando no Panorama com a entrevista hoje com a deputada eleita Iracema Vale. É isso mesmo, Gilberto Leda. Participação aqui dos ouvintes. É a mensagem da Érica Pessoa? É isso? Você ia mandar? Érica, tem a Francisca Martins, botou uma carinha aqui de carinho, né? A Érica Pessoa está dando parabéns, deputada, minha candidata. Espero propostas na área de saúde para paciente com câncer. E o Lúcio Neto está dizendo, estamos ligados, Iracema, grande liderança, amiga do nosso deputado Paulo Neto. Eu queria que a senhora falasse sobre essa questão aqui da Érica, né? Porque a gente já percebe, as pessoas também identificam muito a senhora, né, com a área da saúde, isso, né? E ela foi bem específica, área da saúde para pacientes com câncer. Nossa. A senhora já tem alguma coisa nesse sentido pensada para um projeto de lei, algo que a Érica Pessoa está falando aqui? A gente vai olhar com bastante carinho para essa área, porque a minha formação é enfermeira, sou enfermeira generalista e de saúde pública também há 30 anos. Na verdade, eu fui para o interior trabalhar na implantação de programa de agente comunitário de saúde. Então, a gente sabe o sofrimento que é a pessoa que tem câncer, né, a quantidade de leitos, que mesmo havendo uma ampliação desse tipo de atendimento no Maranhão, ainda tem muita carência. A gente sabe que o Covid também, a questão do Covid atrapalhou muito esses tratamentos eletivos, e esse é um segmento que ficou aí com mais dificuldade do que já tinha, né, investimento para isso. Então, a gente pretende, sim, fazer designação de emendas para melhor qualificar os nossos hospitais que trabalham nessa área, e vamos, sim, trazer projetos para esse público, né, porque é um sofrimento. A gente entende esse sofrimento bem de perto, viu? Deputada. Pode ir, pode ir. A senhora falou que é da área da saúde, né? Sim. Então, e também pelo fato de ter sido gestora, o que a senhora achou dessa questão que envolve o piso dos profissionais de enfermagem? A senhora acha que foi uma decisão coerente? A sua experiência como gestora, de fato, o piso pode ser pago sem muitos problemas, sem muitas dores de cabeça, tanto para a área pública quanto para a privada? Eu vou levantar 2 pontos. O primeiro é que o enfermeiro merece o piso e merece muito mais, porque é quem fica do lado da cabeceira do paciente 24 horas e é quem menor recebe. Mas acredito que essa também não pode ser uma conta passada para o gestor. Essa tem que se ver, tem que se passar recursos, destinar recursos para que o gestor possa arcar com isso. Né? O que a gente vê é que existe recursos. Existe porque existe o fundo a fundo que os nossos deputados encaminham para os nossos municípios, certo? O governo federal, ele tem que delimitar dentro desses recursos que ele passa fundo a fundo o destinado para ajudar a pagar esse piso salarial. Essa é a coerência. O enfermeiro merece, deve ter isso daí. Deve ter um orçamento para isso. Não pode simplesmente chegar e dizer, paguem. Né? Ele tem que destinar um recurso para que isso seja realmente concretizado, para que não haja perda de empregos. Né? Para que as prefeituras, para pagar o piso de uns, tirem o emprego de outros. A senhora né? acredita que o projeto de lei que virou lei, ele foi aprovado de forma precipitada, porque justamente tem que ter uma previsão de onde vem esses recursos para pagar. E foi isso que até o STF justificou com a suspensão do pagamento, dizendo que de onde vem esses recursos. Então a senhora acredita que essa discussão ela não foi completada, não foi esgotada no Congresso, por isso que a gente está com esse impasse? Acredito que sim, eu acredito até que isso tem que ser prioridade, porque há de se fazer justiça com o enfermeiro, tem que se fazer justiça com o enfermeiro.
E eu acho que essa lei vem para isso, para fazer justiça com essa categoria, que precisa e trabalha muito. Deputada, ainda na área da saúde, o que a senhora pensa com relação à ampliação de hospitais de grande porte, especialmente ali para aquela sua região? A gente tem observado muito, e durante a campanha os candidatos foram muito perguntados a respeito das ambulâncias que vêm do interior e acabam sobrecarregando o sistema de saúde aqui da capital maranhense. Como é que a senhora acha que esse problema poderia ser resolvido? Olha, eu fui gestora de Urbano Santos e eu investi em saúde pública, né? A gente deixou no município 13 unidades básicas de saúde construídas. A gente reformou o hospital para atenção básica, fazer nas 3 especialidades. E hoje o prefeito mantém várias especialidades, mesmo sem ser obrigação do prefeito, para desafogar, porque depois do Covid ficou um amontoado de doenças, de pessoas doentes e que precisavam ser atendidos. Então hoje o nosso prefeito de Urbano Santos, ele atende mais de 10 áreas de especialidade na nossa cidade, para desafogar as referências e contra-referências. Eu creio e quero que a gente invista mais na atenção primária. Agora, algumas coisas têm que ser feitas na atenção de média e de alta complexidade. Por exemplo, na nossa região, a gente precisa ter uma maternidade de média e de alta complexidade que a gente não tem. A gente tem as UPAs e os hospitais regionais, que muitas vidas salvaram e que é muito importante. As pessoas que precisam vão para onde para ter esses atendimentos? Maternidade de alta complexidade vem para São Luís. Para São Luís não tem. Pra você ter uma ideia, Barreirinhas tem um hospital regional que atende a cidade de Barreirinhas e atende a região inteira. Então, os prefeitos, nossos colegas, têm que fazer o dever de casa, ter os seus hospitais municipais para atenção básica, e o governo fazer o seu trabalho de casa, que é ter os hospitais de referência na região para que a gente encaminhe. E o governo vem fazendo um grande trabalho, porque tem inclusive leitos para cadeiras para hemodiálise ainda insuficiente, mas tem em Chapadinha. Olha, não sabe o tanto que aliviou aquela região com esses pacientes. Pacientes vinham de Araioses para cá, todo mundo para São Luís, Urbano Santos, Belo Horizonte, todo mundo para São Luís. Colocar a cadeira de hemodiálise no hospital de Chapadinha é um milagre para essas pessoas. A pessoa que faz hemodiálise, ela só vive 4 dias na semana. 3 dias ela está presa na máquina. E quanto mais perto a cadeira e a máquina tiver dela, melhor a qualidade de vida da pessoa. O fato de ter em Chapadinha, por exemplo, Urbano Santos, o prefeito manda 4 carros pequenos, mas é 1 hora para vir, 3 horas na máquina, 1 hora para voltar. E para São Luís eram 3 horas para vir, 4 horas na máquina e 3 horas para voltar. E só Deus sabe quais as condições que nossos pacientes vêm e voltam dessas máquinas. Então, são coisas que têm que ser vistas. O governo vinha fazendo. Um dos motivos que fez eu apoiar e votar no Flávio Dino foi essa sensibilidade, né? E o que a gente quer é a melhoria para a região. Nossa região precisa, assim como outras, mas maternidade e hospital infantil é uma das coisas que agora tem que ser prioridade, né? Iracema, a senhora faz parte do PSB, maior bancada da Assembleia, 11 deputados, a senhora e mais 10 deputados foram eleitos, e é o partido do Carlos Brandão, governador reeleito, do Flávio Dino, que a senhora acabou de citar, eleito senador, ex-governador. E a questão é justamente essa. Eu queria que a senhora, com a sua experiência política, e agora como deputada, que vai assumir a partir de janeiro, trace um paralelo do que foi essa gestão do Flávio Dino e qual a principal mudança que a senhora imagina que vai ter com a gestão do Carlos Brandão, porque ele só completou esse ano. A partir de janeiro ele inicia, de fato, ali um planejamento vislumbrando os próximos 4 anos. Qual é a mudança, qual o perfil de diferença do Brandão para o Flávio Dino que a senhora acredita que o Maranhão vai ter com essa nova gestão? Olha, o Flávio Dino se elegeu o meu governador, né, e se elegeu senador pelo trabalho que ele fez. A população reconheceu o grande trabalho que ele fez, né? Mas só que a gente nunca consegue sanar tudo. Eu fui gestora. A gente tem um limitador que é o financeiro, né, também. E as condições do próprio Estado. Então, não é fácil. Você não consegue resolver tudo.
Eu tenho certeza que o governador Carlos Brandão vai vencer esses desafios que estão ficando, que também não são poucos, são muitos, principalmente depois do Covid, né? Que a gente vê que é desafio não só para o nosso estado, mas para o país inteiro. E eu acredito na coragem do governador Carlos Brandão, eu acredito na experiência que ele tem, ali todo o tempo ao lado do governador Flávio Dino, e eu tenho certeza que os desafios que se apresentam, né, e os que virão, ele saberá, ele terá sabedoria para trabalhar. Ontem, Iglesias, o deputado, disse que o Brandão é mais aberto ao diálogo com o Legislativo do que era o Flávio Dino. A senhora acredita também? Perguntando para a senhora, porque a senhora também é política experiente. Tem essa abertura maior de diálogo com o Legislativo? Olha, eu sou amiga do governador, eu era amiga do governador Flávio Dino. Não é mais? Não, era e sou, né? Desculpa, perdão. Eu sou amiga agora do senador, né? Porque quando ele era governador, agora é senador. Flávio Dino, nunca tive grande dificuldade de tratar com ele. E eu tenho certeza que também sou amiga do governador Carlos Brandão, confio nele, eu tenho certeza que também não terei dificuldades. Estou falando de mim, você pediu para me falar de mim, estou falando de mim, né? Não tenho dificuldades, não tive e não tenho atualmente. Gilberto. Mais gente aqui no YouTube, deputada, a Iar, eu não sei se é Iar Silva ou Iara Silva, nossa candidata, mais recursos para a nossa Mata Roma, parabéns, Iracema. O Senilson Costa está dizendo, meus parabéns, minha deputada. A Iracema, tenho certeza que fará um bom trabalho. E o Ronan Nascimento está dizendo, minha deputada, exemplo de enfermeira, amiga, gestora e agora parlamentar. Doutor Ronan é médico, um grande médico, viu, na região. E para Mata Roma, a gente tem todo o carinho do mundo. A Mata Roma me deu a maior votação lá também, a terra do meu deputado Paulo Neto. Eu voto há 4 mandatos no Paulo Neto. Eu tenho dito, se o Paulo fosse candidato, eu não sairia candidato. Eu sou uma política que eu trabalho com lealdade, com sinceridade, com amizade. E foi uma decisão do Paulo não sair candidato e de me apoiar também, né? E a Mata Roma tem todo o meu carinho, a minha gratidão e vai ter o meu trabalho. 4.105 votos lá, o Marcos Caldas ficou chupando o dedo, 3.379. Engraçado que saiu um fake news e no fake news botaram a voz de um apresentador de televisão dizendo ela não é mais candidata, né? Um apresentador. Era com o Giovanni Spinucci, eu vi. Aí na Mata Roma teve fogos de artifício, foguete, tanta coisa. Eu disse, meu Deus, é a primeira vez que eu vejo o adversário meu comemorar fake news, né? A gente comemora a vitória, né? Mas era tão grotesca a montagem. Qualquer pessoa que assiste o JM2 todo dia sabia que não era a voz do Giovanni Spinucci ali, gente. Na verdade... Tentaram imitar a voz dele? Foi. Não, na verdade, eu acho que nem tentaram imitar, João Ricardo. Botaram qualquer voz lá. Não era nem como se fosse a do Giovanni, né? Era o Giovanni na televisão e alguém narrando por trás, mas nem parecia, nem de longe com a voz do Giovanni Spinucci. Não tinha sincronização nem nada. Aquela história de quem assiste, se quiser acreditar, acredita, né? Mas olha, gente, a gente tem um povo muito simples no interior. Basta a música do Jornal Nacional já impressiona, né? E foi muito maldoso. Muito porque covarde, não deixa de foi. A gente teve uma candidatura que quem nos trouxe até aqui e segurou na nossa mão foi Deus e o povo, né? Porque a gente foi muito difamada, caluniada, a gente sofreu vários ataques. Eu não vi isso com outros candidatos, né? Ataques aí, tipo fake news, esse não foi o primeiro, mas foi o último. Da campanha foi em cima da hora, né? Foi o último, né? Me preocupei logo de desmentir, mas nunca me abateu. Eu, acho que isso não me abate. Teve ação judicial contra isso? Vocês tomaram alguma providência? Sim, a gente federal, né? A gente tomou todas as providências. A gente sempre toma, né? Todas as providências. Quando a gente é caluniado, eu sempre procuro direito de resposta, sempre entro com algum tipo de ação quando não tenho direito de resposta. Não dá para relevar esse tipo de coisa assim, né? Não. Senão pode acostumar, a senhora né? tem assim uma imaginação de onde é que partiu? Sim, inclusive a gente colocou na ação até os contatos das pessoas que estavam, né? Iniciaram a divulgação e tinha relação com o adversário político mesmo. Sim, na região, em São Benedito, Rio Preto, né? Tudo acontece com aquele meu prefeito Alas Rocha.
Mas tudo bem, a gente tá preparado. O que me preocupa não são os adversários, o que me preocupa é trabalhar para os meus aliados, para os meus amigos, para o povo do Maranhão. Eu não sou aquela pessoa que está preocupada em difamar ninguém, em falar mal. Não, a minha política ela é sempre propositiva, sempre foi, até na minha cidade. Eu não faço política nem atacando, nem difamando, nem prejudicando ninguém. A nossa política é uma política que a gente faz construindo amigos. Talvez isso tenha nos dado a maior votação para a Assembleia Legislativa, né? Que até os meus adversários me respeitam. Na minha cidade, você pode chegar para um adversário meu, ele pode dizer assim, eu não gosto dela, mas ela trabalhou, né? Ela erradicou os barracões aqui, construiu mais de 25 escolas, implantou transporte escolar, construiu um centro administrativo, né? Fez um parque ambiental, criou um viveiro municipal, fez ações para o meio ambiente, e etc. Né? A gente tem muita coisa para mostrar, a gente tem muito trabalho para mostrar, graças a Deus. Tem um eleitor aqui de São Luís Gonzaga, está dizendo que não votou na senhora, mas que lá teve muito voto na Iracema Vale, lá em São Luís Gonzaga. É o Rodolfo Gomes. E está aqui também o Braga Life, minha deputada, Nalva Nascimento, também está mandando um alô aqui. E o Sandes Aguiar, parabéns, minha deputada, Mata Roma e Paulo Neto, está com você. A Cássia, deixa eu ver aqui, é uma professora, a professora Cássia Maria, ela lembra, a senhora tocou no assunto dos barracões, ela lembra aqui também, quando a senhora foi lá, prefeita de Urbano Santos. Falar com a senhora agora sobre um assunto que sempre levanta discussão, deixa de ser polêmico. E eu estou vendo que a senhora tem essa trajetória política, vereadora, prefeita 2 vezes, agora se preparando para o primeiro mandato como deputada estadual. E o assunto tem a ver, até a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no programa, e já está sendo tratado aqui também por alguns ouvintes, sobre essa questão das candidaturas femininas que são impostas por lei, né, as cotas. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, porque durante aqui a discussão da bancada, a gente tem opiniões divergentes, e aí a gente fala, por exemplo, eu entendo, já defendi, de que a mulher ela tem que ser inserida no meio político, né, para disputar qualquer que seja a eleição, mas eu não sei se seria, ou se é o melhor meio, você determinar cotas, porque a gente já viu que nas eleições passadas tiveram até fraudes, né, por conta dessas cotas determinadas para que as mulheres participassem. E a senhora é uma mulher ativa na política. Qual é a sua opinião sobre essa questão das cotas? É a melhor forma de iniciar as mulheres na política ou o convencimento e os exemplos, como a senhora e de outras políticas, é o melhor caminho? Olha, existem os 2 caminhos e eu acho os 2 necessários, né? Eu acho importante as cotas porque se deixa reservado para mulheres ter a opção de ser candidata, porque se não tivesse as cotas, nem a oportunidade muitas vezes não teriam dentro dos partidos, porque eu estou aqui entre homens, mas vocês sabem que a maioria dos políticos no Brasil ela é formada mesmo por homens, né? Então abre-se um espaço, mesmo que é obrigatório, para que as mulheres elas tenham acesso também a isso e também combater essas fraudes, mulheres só para concorrer, também isso também tem que ser combatido, né? Sim. Eu concordo com isso. Eu acredito que teria que ter fundo partidário para que essas mulheres também, que fosse igual para todas, né, para que elas também tivessem condições de igualdade na disputa. Então, as mulheres têm que... Olha, gente, nada contra os homens, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. As mulheres têm um olhar diferenciado quando se trata de gestão, né? Começa aquelas que gerem a casa da gente, né? A família e tudo. Então, o olhar da mulher é diferenciado. Não é mais importante do que o olhar masculino, mas é um olhar diferenciado. Seria tão bom se fosse a mesma quantidade de políticos, mulheres e homens, seria maravilhoso, né? Mas na Assembleia é 12 de 42, né? 12 contra 30. E lá na Câmara... Historicamente é o maior número que a gente tem? Tem que fazer uma pesquisa, mas eu acho que sim, na Câmara sim, 3. Faz tempo, a última legislatura, essa atual na verdade, não tinha nenhuma, né, eleita. E agora na Assembleia 12, eu vou só dar uma checada já para saber se em 2018 foi maior o número. São 12 na Assembleia, onde a senhora está, como disse Gilberto, 3 na Câmara dos Deputados. Isso pode, a senhora acredita,
trazer um efeito imediato, ter um perfil diferenciado, até eu já falei ainda há pouco sobre representatividade, mas também nas decisões de todas as pautas, a forma de votar, de analisar e de discutir, a senhora acredita? Com certeza, acredito sim. Acredito que as mulheres vão fazer uma grande diferença lá na Assembleia Legislativa. Eu pretendo fazer a minha parte. Né? A gente vê, até que o Maranhão, quando as mulheres são ativas politicamente, o Maranhão vota em mulheres, né? Na minha cidade tiveram, além de mim, prefeita, teve mais 2 prefeitas mulheres, né? E o Maranhão teve a nossa governadora Rosiana Sarney, que também fez um grande mandato quando foi governadora, né? Então a gente também, quando as mulheres são ativas mesmo, até que o povo do Maranhão vota. 2018 foram 8. Nós temos uma senadora, né? Maior agora. Senadora Lisiane Gama, continua, exatamente. Tivemos a primeira governadora da história do Brasil, né? Sim. Já tem um histórico aqui. A gente tem criticado muito aqui, a gente tratou muito desse tema, desse uso das candidaturas femininas laranja, né? Porque isso tem que combater, né? É porque quer dizer, são os homens ainda, além de não dar o espaço para a mulher, usurpa o direito da mulher, porque usa uma mulher só para compor o quadro, para garantir o cumprimento da lei e, além disso, está tirando a vaga de uma mulher que poderia efetivamente estar fazendo campanha e almejando uma vaga na Câmara ou na Assembleia. Deputada, queria que a senhora fizesse aí uma projeção sobre a relação do Parlamento, Assembleia Legislativa, no próximo mandato, com o Poder Executivo, na pessoa do governador Carlos Brandão. Hoje, diante dos deputados que foram eleitos, né, o governador tem um grupo político amplo lá na Assembleia Legislativa. E isso implica em facilidades na aprovação de projetos, né, em projetos até emergenciais que possam vir do Executivo. Queria que a senhora fizesse uma projeção de como é que vai ser essa relação entre os deputados eleitos, né, agora nessa legislatura, juntamente com essa fiscalização ao poder Executivo. Olha, o governador Carlos Brandão, pelo que eu conheço dele, ele é um grande político e é um democrata, né? Eu tenho certeza que não vai ter ingerência na Assembleia Legislativa. Nós vamos fazer o nosso trabalho e o nosso governador vai fazer o trabalho dele. Eu confio no governador Carlos Brandão, né? Então, eu tenho certeza que nós haveremos de trabalhar para o bem do Maranhão, juntos, né? Fazendo cada um a sua parte. Finzinho da entrevista, e eu queria perguntar para a senhora, porque agora, aqui no Maranhão pelo menos, em outros estados vai ter segundo turno aí, né, para governador. Aqui já está resolvido, Carlos Brandão está reeleito. E a senhora, nesse segundo turno para a presidência, a senhora vai fazer campanha para algum desses candidatos, Lula, Bolsonaro ou não? Vou pedir voto para o meu presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. A senhora participando lá na sua região mesmo, aqui em São Luís, porque já começou, né? Brasil afora. Aonde for necessário, nós estaremos fazendo nossa campanha, pedindo nosso voto, porque nós confiamos, né, que é o melhor para o país. Agora, respeitando as diferenças, o que nós não pregamos é a violência. As pessoas têm o direito de discordar da gente sem que a gente agrida, sem que a gente... Então, eu sempre, na questão do presidente, por causa da polarização e das coisas que acontecem no país, andei pedindo voto pela paz. Olha, gente, vamos votar pela paz. Cada um respeita o voto do outro. Eu voto para Lula, eu peço voto para Lula, mas eu respeito o voto de cada um, porque tem pessoas que têm a sua opinião já formada e não vale a pena a gente entrar em guerra. E né? a senhora praticou isso, né? Porque seu aliado a Luísa é Bolsonaro, né? Sim, na eleição passada eu era Haddad e ele era Bolsonaro. E aí a gente levou na boa, né? Ele pediu o voto para os amigos dele, eu pedi o voto para os meus amigos. Independente de qualquer coisa, nós vivemos numa democracia, não é isso? Mas além da relação política, a relação pessoal é tranquila, né? Isso é um exemplo para a gente também passar, diante de tanta polarização, às vezes confusões desnecessárias, né? A gente até brinca sobre isso, né? Para mim é importante que ele seja um deputado federal atuante e que atenda aos nossos municípios. A gente diverge ideologicamente nesse aspecto aí, né? E ele é um grande deputado atuante. Ele vota com Bolsonaro. Eu voto com Lula. Eu votei com Brandão. Eu votei com Flávio Dino.
e pedir voto. 6h em ponto, nós conversamos hoje com a deputada eleita Iracema Vale, do PSB. Eleita com João, mais só para 104 registrar mil os votos. últimos que entraram aqui Pode no ver. finalzinho. Mandar um alô para Aldiné Viana, Francisco de Assis R, Osmarina de Souza de Oliveira, Givanildes Brito, Rosa Maria Silva, Neto Mendes Neto. Turma que entrou por último aqui. No YouTube, Grande né? abraço, isso. Tá certo, então. Pode falar, deputada. Tem uma coisa interessante sobre o Aloysio. Quando foi no impeachment da Dilma, eu pedi a ele. Eu liguei e pedi. Eu pedi muito. Digo, olha, os petistas daqui todos votaram para você. E eu quero que você me escute e vote contra o impeachment, a favor da Dilma. E ele deu esse voto. Ele deu o voto contra o impeachment. Ouviu o pedido daqui. Eu acredito que ele ouviu não só o meu pedido, mas de muitas outras pessoas. Mas eu digo para ele que sempre foi o voto mais bem dado que ele deu naquele congresso, né? Já imaginou convencer hoje essa turma toda a votar nele? Os nossos eleitores, os nossos amigos votam no Aloysio pelo trabalho que ele tem, pelo respeito a ele, embora divirja dele com relação a presidente, né? Nós, inclusive eu faço política sim, eu não escondo o jogo, eu não faço política debaixo de cortina nem de tapete, todo mundo sabe quem são meus candidatos, para quem eu apoio, né? Inclusive o Aloysio sabe, ele vai para o meu comício, e no meu comício eu peço voto para o Flávio Dino, eu peço voto para o Brandão, eu peço voto para o Lula e peço voto para ele, né? Ele sabe que eu sei separar bem as coisas, né? E ele confia no nosso trabalho, e eu também confio no trabalho que ele faz. E a gente também teve outro grande parceiro nessa eleição de deputado estadual, e eu também quero ter a oportunidade de citar aqui, que foi o Rubem Júnior. Foi um grande parceiro, é do PT, né, e faz um grande trabalho também lá na Câmara Federal. E também a gente conseguiu alinhar politicamente aqueles que não compreenderam a posição do Aloysio com o governo federal. Aqueles que não compreenderam, nós recomendamos o voto e pedimos para o Rubem Júnior, porque também sei que faz um grande trabalho, é um homem sério, né, politicamente. Mostrando ser uma grande articuladora a senhora, viu? Conseguiu colocar, né? Rubem Júnior, Aloysio Mendes, todo mundo do mesmo time. Tudo na conta de Iracema. Não, mas trabalham bem. Eu levo muito em conta as pessoas na política, acima dos partidos. Eu acho que os partidos são feitos de pessoas, né? A política é... Quando você olha para a pessoa, é muito mais fácil você julgar o político, se você olhar que tipo de pessoa que ela é, né? Então, o Rubem Júnior é uma pessoa boa, é um homem bom, trabalhador, né, sério, e eu confio nele, confiei também. Então, a gente teve ali 70% dos meus votos foram com a Aloysio Mendes, 20% dos meus votos foram com o Rubem Júnior, 10% dos meus votos aí foi com Pedro Lucas e outros candidatos, né? Mas os meus principais... Ele uma bancada lá na Câmara. amigos, mas a maioria dos meus votos foi casado com a Aloysio Mendes e em segundo lugar com o Rubem Júnior. 6h04, quero agradecer a sua presença. Iracema Vale, deputada estadual eleita pelo PSB, vai integrar essa nova bancada, né, esse novo time na Assembleia Legislativa a partir de janeiro, os 42 deputados. Queria agradecer, boa noite e muito obrigado, até a próxima entrevista, porque aqui no Panorama a gente acompanha, cobre e repercute as ações da Assembleia Legislativa. A senhora quer deixar mais alguma palavrinha? Pode dizer, fica à vontade. Eu quero só deixar a minha gratidão a todos os meus eleitores, aqueles que estão ouvindo, repassem para os que não estão, que eu estou muito feliz e muito grata por cada voto de confiança. Eu quero agradecer aqui o programa Panorama, João Ricardo, Gilberto Leda, Wallace Brito, Olívio Ricardo, aqui a Rádio Mirante pela oportunidade. Quero dizer que vou estar sempre à disposição. Eu nunca fui uma política muito midiática, né? Eu acho que por isso muita gente quer saber quem é essa Iracema. Eu fui sempre uma política de muito trabalho, muita ação e menos mídia, né? Menos mídia e muita ação. Eu acho que as pessoas têm essa curiosidade porque agora estão descobrindo o trabalho que a gente faz. A população é com quem eu presto conta sempre
sempre, quem me acompanha, que me deu sempre essa força. Então, eu agradeço demais aqui ao povo que votou para mim, tá bom? Eu abri essa oportunidade para agradecer vocês, agradecer o povo, e dizer ao povo do Maranhão que eu vou fazer todo o esforço para valer cada voto, para valer a confiança, né? Eu vou dar o melhor de mim, o que eu puder fazer, o que tiver ao meu alcance, a gente vai fazer sim, se Deus quiser.